Quando eu comecei a pensar nas entrevistadas do Ela Pode, eu queria fazer combinações inusitadas. Chamar mulheres que nunca deram entrevistas juntas, reunir gerações, juntar quem pensa diferente. E esse episódio tem uma das combinações mais interessantes, porque junta duas mulheres que estiveram em lados opostos em um dos momentos políticos mais turbulentos do país, que foi o impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Isso foi apenas o começo. O golpe vai atingir indistintamente qualquer organização política progressista e democrática. Impeachment é sempre um trauma democrático. E nesse caso, foi o impeachment da primeira mulher que ocupou a presidência do Brasil. Desde então, partidos importantes perderam relevância. O PSDB está realmente perdendo o seu status de grande partido, que já foi. Outros surgiram do nada e já como pesos pesados. O PL, essa é a maior bancada, são 99 deputados. O cargo de presidente perdeu força e o Congresso acumulou mais poder e mais dinheiro. O chamado orçamento secreto é o maior escândalo de corrupção do planeta. Novas alianças surgiram, a política se radicalizou e a cara dos nossos representantes mudou. Minha sensação é a de que tudo mudou. E não só a política mudou. Toque, toque, toque. As políticas também. Eu sou Manuela Dávila e você está ouvindo Ela Pode, um podcast do Instituto Se Fosse Você, produzido pela Zarabatana Studios. Bem-vindas, ex-senadora Cátia Abreu e ex-deputada Joyce. Uma alegria estar com vocês presencialmente. Alegria minha. Quero dizer que eu tô em minoria, porque eu tô com a musa da esquerda aqui e com a ex-ministra da Dilma. Então, eu tô em minoria, uma mulher de direita aqui, começando com uma pequena provocação que a gente estava nos bastidores. Ex-Bolsonaro, ex-aliada de Bolsonaro, graças a Deus, ex-aliada de Bolsonaro. Rompida, graças a Deus. Mas a Cátia não se identifica como uma mulher de esquerda, Joyce. Mas não rompeu. Não, jamais. E, na verdade, com essa história de ninguém ter maioria na Câmara, então as alianças pelo governo, pela governabilidade, todo mundo sempre foi todo mundo. É verdade. Né? Se eu, você como líder, tinha avaliar, que conversar com a esquerda. Tinha que conversar, porque... E outra coisa, quem é da esquerda ou da extrema-direita não tem nenhuma doença contagiosa, entendeu? Não se trata disso, se trata apenas de um pensamento, de um estilo, de uma convicção, mas que dá para conversar. Não, mas às vezes você até pode aprender. Os golpistas têm uma doença contagiosa. Golpista. Que daí não é a extrema-direita golpista. Aí é uma doença mental contagiosa. É uma doença mental Eu quero puxar esse fio desse novelo que a Cátia traz, porque nós três temos uma trajetória política, nós três participamos da vida parlamentar, fomos adversárias, né? Estivemos juntas em função, nós duas, resistindo contra o golpe, contra o impeachment que a presidente Dilma sofreu. Depois nós estivemos juntas, as três, né, na oposição ao governo Bolsonaro. Estou usando um termo bem genérico, oposição, para Joyce não achar que eu estou chamando ela de mulher de esquerda. Por favor. Porque ela criou essa linha divisória. Mas, Cátia, tu começou antes da gente, né? Tu chegou a primeira vez em Brasília em 1988. E quando tu falas aqui, as pessoas de direita ou de esquerda não têm uma doença contagiosa, isso é muito relacionado a um outro tempo de fazer política. Tu não acha que isso mudou bastante de lá pra cá? Tenho a convicção de que tudo isso mudou, Joyce. Primeiro, quero dizer que também é um prazer estar aqui, ainda mais vendo você linda desse jeito, a Joyce, essa musa, as duas musas. Vocês duas estão lindíssimas. Gastou imagina. metade do meu tempo de gravação com ela só ficar conversando dos segredos das duas. Dava um podcast tinha que inteiro. Levantar e dar uma voltinha aqui pra todo mundo ver, né? Como tá. Colocarei e fazer propaganda fotos do blog. Colocarei fotos pra caçar cliques, Cátia. E segue a Joyce, porque o negócio aqui é impressionante. Não tem plástica, é tudo natural. Bom, de fato, quando eu cheguei ao Congresso, talvez a minha história não possa configurar como as coisas aconteciam, porque eu já entrei direto ligado ao setor agropecuário, bancada ruralista, comissão de agricultura, CNA, eu já era presidente de Federação de Agricultura, então eu já entrei num ambiente muito masculino,
né? Que muita gente acha que é machista e com certeza deve ser. Mas como eu entendia bastante do assunto, modestamente eu digo isso, porque estudava. E fazendeira também. Então, eu era obrigada a aprender. Então, na minha casa era só Globo Rural, DBO Rural, tudo rural. Não tinha uma revista de moda, não tinha nada. Pressa de aprender. Então, eu já cheguei, eles já me conheciam e já me respeitavam com relação ao meu conhecimento. Então, isso para mim, eu não tive muita dificuldade. Depois, eu senti muito mais no Senado essa diferença de tratamento, principalmente no meu primeiro mandato. No segundo mandato do Senado, 8 e 8 eu senti isso mais, e depois eu fui me afirmando no Senado, e no segundo mandato é que eu pude ficar de fora observando como era o tratamento das mulheres. E tem coisas interessantíssimas que eu fiz durante esse período, assim, para chamar a atenção dos homens, né? Quer me contar alguma? Por exemplo, eu não sei se a Joyce, você tem que lembrar disso, que você vai reparar agora que eu vou te falar. Na comissão, por exemplo, na hora que você vai pedir a palavra, a hora que um homem pede a palavra, o presidente da comissão normalmente faz assim, entendeu? Aí ele fala. Quando é uma mulher que pede a palavra, o presidente da comissão fica assim. Tipo assim, você vê ele fazendo isso, entendeu? O tempo inteiro. Não, é o tempo inteiro pra você se apressar. É uma falta de paciência com que a mulher tem que falar, ou então te interromper. Então, num colégio de líderes, uma ocasião, eu estava representando a minoria, e ninguém deixava as mulheres falarem. Tinha umas 3, 4. Eu levantei e bati a mão na mesa. Falei, será possível que eu possa falar uma palavra inteira, uma frase inteira, pelo menos? Ou vocês vão me interromper aqui? Eu não pretendia ser tão grosseira. Ela só queria chamar a atenção. Porque isso chama mansplaining. Vocês estão roubando as minhas ideias e falando como estão fazendo com as outras mulheres aqui. Então vamos nos educar, meninos. Deixa as mulheres falarem. Mas é impressionante. Agora, há 2 semanas aconteceu comigo numa reunião menor de 12 e eu me rebelei novamente. Mas a pessoa ficou tão sem graça, ele é tão meu amigo, depois eu até fui falar com ele de perto. Mas tinha 4 mulheres, eu falei, tá vendo como é que fazem? É assim que eles fazem. No meio da minha frase, ele pegou a palavra e continuou, e eu fiquei sem mais meu tempo de fala. Vê, e tu é uma mulher, Kátia, que vem de um ambiente já que é um ambiente machista. Eu cresci na região da fronteira, né? Então, convivi minha vida inteira com a turma do agro. É um ambiente que é um ambiente de homens. A Joyce tem uma trajetória diferente, porque o jornalismo é uma profissão que a maior parte somos mulheres, sim, né? E tu era jornalista e te elegeu com 1 milhão de votos e caiu no Congresso Nacional. Quando tu entra no Congresso Nacional, tu te deparou com aquele monte de xingamento, inclusive de aliados, sim, né? Daqueles que têm as mesmas ideias ou ideias similares. Foi uma surpresa para ti a dimensão da misoginia, do ódio às mulheres, dessa violência dentro do Congresso? Quando cheguei no Congresso, eu parecia assim… um elefante no zoológico, parecia que só faltava me dar um amendoim, assim. Todo mundo olhava para mim como se eu fosse um bicho muito diferente. Porque eu fui jornalista, sou jornalista de formação, mas jornalista de política. E a minha especialidade era dar pau em político. Bater em político corrupto, político que sempre fui de direita, então os políticos que apoiavam projetos que a gente não concordava e tal. Sempre tive em veículos mais alinhados com a direita. Então os políticos me conheciam, ou de me assistirem, ou de terem levado uma pancada em algum momento da vida. Então quando eu cheguei, era aquela curiosidade, assim, tipo, o que esse bicho vai dar aqui dentro? O que vai ser dentro dessa criatura aqui? Só que eu já virei líder de governo. E eu virei líder de governo e eu me impus como líder de governo, né? Tanto que eu me lembro um dia que eu estava andando no corredor e um deputado líder, né, de uma bancada expressiva me disse assim, a gente conversando, e aí falando sobre mulheres, eu falei, opa, eu sou mulher. Ele falou, não, você é um trator. Ele achando que estava me elogiando, né? Porque eu não posso ser forte como mulher, eu tenho que ser um trator. Não, você é um trator. Eu tenho uma lembrança disso fortíssima de Brasília, de um dia que um deputado importantíssimo me disse assim, a Manuela é tão legal que parece um homem. Pois é. Então assim… não, essa foi ótima. Nunca esqueci. É de um machismo cretino, né? E aí eles foram obrigados a me respeitar, porque eu sempre fui durona e porque eu era líder do governo. E eu, ao mesmo tempo, tive que baixar minha bola com a turma de esquerda, porque eu precisava pedir voto, eu precisava negociar e tal. Então, o começo foi tranquilo pra mim, assim, sabe? Começou a ficar pesado e a pancadaria iniciar em cima de mim quando eu rompi com o Bolsonaro.
né? Aí sim, aí a gente entrou numa pancadaria e aí uma parte da Câmara estava junto comigo, outra parte não estava, uma parte ficou junto comigo, depois arregou porque não suportou a pressão, porque a pressão dos canalhas é muito grande, né? Eu denunciei o gabinete do ódio na CPI das fake news, então aí realmente eu comecei a ser muito xingada e a misoginia aumentou muito, mas eu nunca me acovardei. Eu não dobro a espinha pra canalha. Seja de esquerda, de direita, do centro, seja nada, não me interessa, né? Eu sempre tive esse negócio de quem dobra demais a espinha mostra a bunda. Então, eu não me acovardo. Então, assim, apanhei? Sim, muito. 3 anos, né? Segundo estudos de 2 universidades, a personagem entre políticos não mais atacada do país, né? Mas eu não me acovardei, né? Eles levaram meu útero, mas não levaram minha alma, né? Então, tentaram me matar literalmente, né? Eu fui espancada e tentaram me matar moralmente. O que eu sofri foi um estupro virtual diário. Foi isso que aconteceu comigo, né? Mas eu me mantive firme, me mantenho firme e tô aqui para a raiva de todos eles. Mais ou menos isso aconteceu quando eu apoiei a Dilma. O que ocorre? Eu fui penalizada e criticada pelo meu maior valor, que é a lealdade, né? Então, enquanto eu era ministra e estava tudo bem, todo mundo me recebia com honras e pompas, inclusive na CNA. Quantas festas fizeram para mim como ministra. Iam no ministério sempre dialogar, conversar, debater. Quando chegou o impeachment, eu não tive 1 minuto de dúvida. Eu até imaginava que o impeachment ia ocorrer. Mas eu tinha a convicção da seriedade moral da Dilma. E trabalhava com ela diariamente e via a dedicação daquela mulher que trabalha igual um leoa, igual um trator. Também ela é um trator. Ela só pensa em trabalhar 24 horas. Ela não tem um momento de futilidade, assim, que a gente adora, alguma coisa de cabelo, disso, daquilo. Não, Dilma, não existe isso na vida dela. Existe só trabalho. Então, por que eu ia virar as costas para aquela mulher que me colocou numa posição expressiva, uma posição importante para uma mulher no Brasil? A primeira mulher é ministra da Agricultura do país, depois de 80 anos, e eu ainda virar as costas pelo não ter feito nada. Agora, hoje eu tenho a impressão, Joyce, que todo mundo verifica por que Dilma sofreu impeachment. Porque ela resistiu à questão das emendas, que logo em seguida o Temer abriu o cofre, o Bolsonaro escancarou o cofre e agora é irreversível o que está acontecendo com o orçamento da União. Não significa que os parlamentares não tenham valor, não aplicam bem as suas emendas, não estou entrando nesse mérito. Mas para governabilidade tiveram que abrir o orçamento geral da União e esvaziar o executivo. Por isso que eu sou a favor logo do parlamentarismo, que eu acho que aí você tem ônus e bônus, né? Mas no caso do impeachment, houve motivos para isso. Além do desequilíbrio total fiscal, isso não é um motivo, teve as pedaladas que a Dilma fez. Isso foi comprovado. Que a justiça agora reconheceu que não é. Reconheceu e inocentou a Dilma. Essas pedaladas nunca existiram, mesmo porque todos os atos que se chamavam de pedalada, todos os ex-presidentes, inclusive Fernando Henrique Cardoso, fez os mesmos atos. Mas a pedalada foi uma forma de tirá-la do poder e o Congresso tomar conta com Michel Temer, que foi a vida inteira o presidente do sindicato da Câmara. Mas é uma sucessão de vamos tirar as pessoas, né, da sua responsabilidade. Lula foi inocentado também. E não foi inocentado porque não fez as coisas. Em nenhum momento se disse o Lula não cometeu os crimes pelos quais ele foi preso. O problema foi, houve um erro na Lava Jato. Começaram errado o processo. O Sérgio Moro combinou com o promotor, né, com o Deltan, então tá tudo errado, teve um vício de início. O vício de início… A Lava Jato tem bem mais problema que isso, porque quem recebeu os arquivos do hacker sou eu. E os arquivos revelam um conjunto imenso de ilegalidades da operação. Eu tô falando porque o Lula, né, foi inocentado. Inocentado não, ele não foi inocentado, foi libertado. Por que ele saiu da cadeia? Foi por um erro da Lava Jato. E não porque não cometeu os crimes aos quais foram imputados a ele. Eu poderia ficar te respondendo isso, Joyce, e aí seria eu perderia… Seria um outro debate. Seria um outro debate, assim como vários pontos que vocês estão trazendo, mas eu vou tentar manter um fio condutor de uma coisa que vocês trouxeram. Uma das pedaladas foi uma enorme ajuda a um setor agrícola, ao setor agrícola, extremamente de direita, aonde ela atendeu uma demanda do setor. Então essas pedaladas nunca existiram, Joyce. Isso foi o fio da meada que encontraram, porque no
não podia falar que ela roubava, não podia falar dela de corrupção, não podia falar nada, que ela não trabalhasse, que ela era preguiçosa, entendeu? Que alguém mandava no governo dela. Então, foi o fio lá no fundo do poço que acharam. Basta entendeu? lembrar que teve um episódio, né, Kátia, na Câmara, que é o episódio que o Eduardo Cunha decide abrir o processo, né? Que Claro. é o episódio dele ser responsabilizado pela base do governo Dilma. Porque entre as qualidades da Dilma, como qualquer pessoa e como qualquer pessoa pública, ela também tem os seus defeitos, mas entre as qualidades tá o rigor absoluto com que ela trata a coisa pública. Que seria a única probabilidade do impeachment ser feito legalmente. Exato. Né? Porque visão o resto é política. Essa é Não. uma visão apaixonada de vocês. É uma visão não é. que tem esse cunho mais à esquerda do que… porque quem olha, quem acompanhou o processo, eu acompanhei também. Eu tive lá, inclusive no dia do impeachment como convidada da acusação, junto com a Janaína Pascoal. E viu o que o Renan fez, inclusive, rasgando a Constituição. Então, assim, nós acompanhamos também o processo. São leituras diferentes da mesma coisa, né? Mas eu acompanhei também o processo. Apaixonada também. Eu quero puxar com vocês um outro assunto, porque vocês duas são mulheres que nas falas de vocês reafirmam muitas questões importantes para as mulheres, né? Tem um protagonismo que é muito importante, a Joyce no jornalismo, a Kátia com essa liderança num setor que é absolutamente masculino, né? Que era a CNA, que é o tema da agricultura, que são os debates sobre agricultura no Brasil, embora na base existam muitas agricultoras, né, Kátia? Mas hoje mais. A aparência ainda é uma aparência de homens. Vocês duas se consideram feministas? Existe feminista de direita? Eu já perguntei isso para algumas, né? Porque assim, parte da pauta feminista não me atrai. Parte da pauta feminista me atrai. Então, toda pauta que é para fortalecer a mulher, para deixar a mulher cada vez… Eu não gosto da palavra empoderada, mas por falta de outra, vamos usar essa aí mesmo, né? Deixá-la mais poderosa, vamos colocar assim, né? Essa coisa de colocar a mulher como representante, não só de mulheres, mas representante de um país. Eu não gosto desse negócio assim, a mulher representa a mulher. Não. Mulher representa o todo. Né? Então, assim, essa ideia eu gosto muito. O que eu não gosto, e eu sei que é uma parte pequena do feminismo, eu mudei isso na minha ideia na Câmara. Eu não gosto daqueles protestos onde as pessoas vão lá e arrancam a blusa, mostram os peitos. Isso não me representa. Agora, a luta por uma mulher forte, né, que represente o todo e não um pedaço, isso sim me caracteriza, isso me agrada e por isso eu lutei na Câmara. A Soraya, deputada Soraya Santos, foi uma das mulheres que me abriu um pouco os olhos, porque eu cheguei na Câmara muito assim, sou contra o feminismo, Feminista de esquerda. hashtag eu odeio o feminismo, Chegou pronto, lá acabou. muito machista. Né? Mas eu até tinha uma visão mais machista, mas mudei isso completamente quando vi ali o trabalho das mulheres e vi o quanto é importante ter essa representação feminina e não feminista, essa representação da mulher forte, né? Da mulher que, como eu, era chamada de trator, né? Outras tantas lá e outras com outra personalidade, né? Eu me lembro até saiu na imprensa aí, teve o caso do assédio dos homens em cima das mulheres na Câmara, né? Teve um que me assediou e tomou, eu torci o braço dele dentro da Câmara, né? E o mesmo deputado foi lá e fez isso com a Tabata. Ele deu um abraço, tentou dar um abraço forte nela e ela chorou. Então são versões diferentes de mulheres fortes, né? Então essa pauta é uma pauta que eu amo, né? Mas essa coisa, como eu disse pra você, né, de arrancar a blusa, não sei o quê, fazer esse tipo de manifestação, isso não me representa. Que é muito da construção que a extrema-direita faz também do que são essas mulheres, né? Porque então, é um reducionismo. É um reducionismo. Eu não faço isso, já fiz, não faço mais. E tu, Kátia? Olha, eu tenho um conceito pessoal sobre feminismo. Eu acho que todas nós mulheres somos feministas. Eu acho que nós podemos não ser ativistas. Eu, por exemplo, não sou ativista. Você é um ativista, faz um trabalho maravilhoso. São opções, mas dizer que nós não somos feministas, cada uma com seu ponto de vista, mas uma mulher negra, pobre, que amanhece o dia numa favela sem ter com quem deixar os filhos, precisar trabalhar, já é um trator. Eu acho que todas as mulheres, quanto mais pobres, mais tratores, elas
são obrigadas a ser na vida, entendeu? Porque a realidade é muito desigual para mulheres e homens, mas né? muito desigual. Então, você imagina que uma mulher dessa, ela é feminista. Ela vai reclamar disso, ela vai ter consciência da dificuldade dela, de não ter onde pôr seus filhos, de não ter quem cuide, de não ter um emprego, de ser analfabeta, de ser pobre, de não se preocupar com o almoço e com a janta. Então, eu acho assim, tô indo bem no extremo da condição social para dizer que todas tem o seu sentimento feminista. Às vezes não dá conta de ser um ativista. Porque o feminismo é um movimento diverso, né? Tem as correntes muito. de opinião que nós defendemos, elas também podem se organizar em diversos feminismos. Foi se criando essa ideia, de que o feminismo é algo radicalizado, de rasgar e tirar o sutiã, né? Que na pandemia quase todas tiraram, mas que além disso é um movimento ultra radical de esquerda. Claro, existimos nós, as feministas de esquerda, mas também existem as feministas liberais. Aliás, o termo feminismo mesmo surge na Inglaterra, no liberalismo, e as mulheres de esquerda, inclusive, refutavam ele no início, porque identificavam com essa coisa mais do sufrágio, do voto, da ideia de que a participação era o suficiente. Mas eu concordo contigo, dessa ideia de que as mulheres que querem existir, que lutam pela dignidade, pela igualdade, elas precisam reconhecer no feminismo, né? Porque alguma proteção, alguma bandeira, alguma forma de se defender. Eu dou o exemplo das creches, né? Que todas nós aqui passamos por essa experiência, que é criar pessoas para o mundo, né? E o nosso país é um país em que as crianças de 0 a 3 anos não têm onde ficar. Porque as creches delas não tem. Porque as creches não são obrigatórias, né? Só a partir do 4º ano previsto no Fundeb. Está no Plano Nacional de Educação, que não é um plano, é uma lei que nós aprovamos no Congresso Nacional. Ele tem 20 metas, é o plano, e ele, se é de lei, é obrigatório, né? Se a gente for pegar o pé da letra, até a própria Constituição garante escola de qualidade, educação para todos, universidade, saúde, bem-estar para todos. Então a própria Constituição também se contradiz, e por isso uma indisposição tão grande com a política, com os políticos, que não consegue resolver o que está na lei, né? Então, para que aprova? Então, não aprova. Mas aprovou, e naquela época, no meu primeiro mandato, eu fui para a Comissão de Educação, muito interessada nas creches. E, por coincidência, a comissão elegeu das 20 metas a número 1, que seria ter creches para criança até tantos anos, até 2000 não sei quanto, para 50%. Naquele tempo era menos ainda. Aí eu perguntei assim, tão humildemente, falei, e o orçamento para essa construção dessas creches? Já está garantido no AGU? Mas perguntei sem nenhum sarcasmo. O Buarque, o senador Cristóvão Buarque, largou o microfone e falou, Kátia, debato isso aqui há anos, não tem conexão do que a lei obriga e nós não fazemos o orçamento para o cumprimento dessa lei. Então é uma coisa maluca. E as mães... Fica difícil, e ficam sem trabalhar no mercado formal. Aí depois não entendem por que viram empreendedoras. Por que essa paixão… Ou pior, largam o filho mais velho, que às vezes tem 6, 7 anos, cuidando do mais novo, que tem 3. Por necessidade absoluta. E ali exposto a todos os perigos, inclusive violência sexual, né? Porque aí vem o primo mais velho, aí tem o tio, aí não sei o quê, o padrasto. Então, assim, essa realidade eu acompanhei muito de perto, assim, e é muito dolorosa. Até porque eu fui candidata a prefeito, fui obrigada a acompanhar isso de perto, né, em São Paulo. E se em São Paulo é um horror, né, eu imagino nos rincões do país. A gente estava falando sobre esses temas, né? E várias vezes vocês trazem ou adjetivos ou substantivos que definem vocês. Então, trator foi uma palavra muito usada. Eu me lembro naquela CPI da Covid, depois que tu ficaste inquirindo horas, né? O tema da bússola que apontava… o iceberg. Pro iceberg. Ai, Jesus. O Titanic, né? Da pandemia. Esse foi precisamente o termo que te chamaram, né? Ao mesmo tempo, na CPI das fake news, o tratamento que tu recebeste foi similar. As mulheres que se impõem, elas recebem sempre esse tratamento ou essa ideia de que quando elas se impõem, elas são tratores e os homens são capazes, né? Porque para mim, essa é a expressão da capacidade de vocês, né? Tu é uma excelente oradora, tu é jornalista, como é que tu iria mal numa CPI, né, Joyce? Ou seja, 9h30. Então assim, esse é um lugar que tentam colocar para desqualificar? De certa forma, os homens, em geral, talvez não
com uma forma intencional, eu acho que inconsciente. Eu sou psicóloga de formação e gosto muito da psicanálise. Então, é uma coisa cultural, é um hábito ser machista. Mulher é aqui, homem é de lá. E as esposas vão acompanhando isso. E as filhas também. Então, isso é uma mentalidade que vai se construindo, né? Que as pessoas adoram falar o tal de mindset. Eu não gosto de falar em inglês. Então, isso vai formando a mente das pessoas e depois tirar essa roupa é muito difícil, ela gruda em você, né? Então, as próprias mulheres não votam em mulheres, porque se votasse, tinha metade de mulheres no Congresso, tinha metade de mulheres na Câmara, nas assembleias, no Senado, prefeituras. Então, normalmente a mulher foi criada para não confiar em mulher. Eu já vi amiga minha falar, eu não vou em médico mulher, eu só vou em médico homem. Eu não faço cirurgia com médica, só com médico. Até dentista, advogado, né? Tem mulheres que não confiam em advogada mulher. Então, não, vamos procurar o homem. Parece que o homem tem mais força, é o protetor, é o gigante, né? E que vai resolver meus problemas. E a mulher é tão frágil, será que ela vai dar conta de enfrentar o meu problema? Né? Ela fragiliza a própria profissional, reproduzindo o machismo, espelhando nela, é uma projeção. Então ela projeta na outra a sua própria fragilidade. Então ela deve ser frágil igual a mim. Então eu não quero mulher não, eu quero um homem. Ou ela é muito forte, que às vezes me identificam assim, né? Ela é muito forte. E aí há uma certa repulsa, porque eu não sou igual. É como ela uma ousa. Certa inveja. É, uma certa inveja. Como ela ousa ser desse jeito? No interior, Joyce usa, ela só quer ser. Ela só quer ser. Entendeu? Carioca disse, tem em alta conta. Ou então... todos se querendo. Ou então colocam você como muito masculinizada. Apesar... você é tão feminina no rosto, no corpo, né? E é tão dura, assim, é tão masculina. Por que eu tenho que ser masculina? Porque eu sou firme. Né? Porque eu coloco os pingos nos is, porque eu não tenho medo de dar um nome às coisas que as coisas têm, né? E na Câmara, eu concordo com a Kátia, eu acho que tem ali dois tipos de machismo. O machismo que é intencional, então o camarada vai lá e ele vai dizer uma coisa que ele sabe que vai te sacanear para você, ou para outros homens, ou até para outras mulheres, e tem o que não é intencional, porque o deputado que me chamou de trator, ele achou que estava me elogiando. Sim, como o deputado que me disse que eu era tão legal que eu parecia homem. Ele achou que tava me elogiando. Então, mas isso é, como a Kátia disse, cultural. As pessoas, essa geração passada e a nossa geração também foi ensinada assim, né? Talvez as próximas tenham um rompimento disso, né? Essas que estão vindo, né? Eu não vejo, por exemplo, esse machismo no meu filho que tem 16 anos. Eu não vejo nele. Eu não vejo na minha filha, que está recém-formada em medicina. É pela mãe, que é o exemplo que tem em casa, né? Então é outra educação. Eu não, esse lugar os meus filhos não ocupam. Porque eu os eduquei para serem pessoas inteiras, né, íntegras, e não para ser essa coisa, né, nem a mulher é sempre a coitadinha, né, porque muitas vezes também é colocada como coitadinha, e eu não gosto disso, nós não somos coitadinhas, né, assim, a maioria das mulheres, inclusive essa preta, pobre, de periferia, ela é uma guerreira, ela não é uma coitadinha. Então eu refuto completamente isso e muitas vezes, infelizmente, também as mulheres são mais machistas que os homens. Eu vivi isso. Quando eu rompi com o governo, eu fui mais xingada por mulher do que por homem. Com certeza. Essa coisa de reproduzir o machismo, né? Toda vez que eu conto desse deputado que virou inclusive ministro do Bolsonaro, que me disse que eu era tão legal que eu parecia um homem, eu penso que talvez numa fase da minha vida eu levaria isso mesmo como um elogio, porque eu também achava que eu deveria parecer mais como um homem para ter mais credibilidade. Seria minha próxima fala, né? Para você ser incluída no clube do Bolinha, você às vezes se veste com uma roupa mental exatamente. Mais masculinizada, começa a falar como eles, entra no assunto deles que não tem nada a ver com você, pra você tirar o bloqueio do clube do Bolinha. Exatamente. E eles não te jogarem na Luluzinha, que é projetinho social apenas, só de saúde, só educação. Tá bom pra vocês, tá bom? Então fique com esses projetos aí, porque os outros são projetos pra homem. Então eu nunca aceitei, eu falo projetinho porque tá na cabeça deles. Deixa esses projetinhos aí pras mulheres, né? Inconscientemente é assim que fala. Os próprios presidentes de comissão já escolhem as mulheres membro para os projetos que têm a ver com a questão social. Então eu sempre recusei querendo entrar no
o clube do Bolinha, né? Então isso te move, isso te move. Então eu pegava coisas de economia, infraestrutura, eu adoro, agro, meio ambiente, pegava coisas inusitadas naquele momento para as mulheres. E né? tem muitas que entram nessa vibe, entram e começam a pegar só questões sociais e não se atrevem em outras questões, porque aceitaram o clube da Luluzinha. Eu nunca aceitei, eu sempre quis participar do Bolinha. E a bancada feminina na Câmara, ela infelizmente tem isso, porque eu vejo a felicidade das mulheres com aquela famigerada semana da mulher na Câmara, em que o presidente vai lá e coloca tudo em regime de urgência, projeto, só que, esse projeto aqui é para incluir a mulher não sei aonde. Aí ele dá meia dúzia de projetos e aí fica todo mundo feliz. E aí o Rodrigo Maia tentou fazer isso comigo uma vez. Ele tentou fazer, eu falei assim, não, meu caro, eu relatei o projeto que modernizou o Banco Central. Eu liderei a reforma da Previdência. Você quer que eu fique com esse projetinho aqui? Falei, eu quero, me mostra a lista de projeto aí, porque eu escolhi o que eu queria relatar. Porque senão não largava do pé dele. Aí, para se livrar de mim, ele me dava lá o que eu queria, né? Então, assim, infelizmente, muitas vezes, nós eu que estive lá e as que estão, acabam se submetendo a isso. Ao mesmo tempo, e eu entendo o que vocês estão falando, né? Porque eu fui deputada, então a semana do 8 de março realmente é o único momento em que a maior parte do parlamento escuta as parlamentares mulheres, né? Que são silenciadas, que são interrompidas, como a Kátia registrou, que são ridicularizadas, porque no fundo, essa coisa cansativa de se botar para trás ou se botar para frente é um desrespeito com o voto que essas mulheres recebem, né? Que são muitas vezes desprestigiadas pela própria imprensa, né? O apelido de musa não foi nenhum deputado que me deu, foi jornalista e jornalista mulher, que me tratava assim no espaço público, ignorando que eu tinha 500 mil de votos há anos atrás, num estado em que 500 mil de votos é 10% dos votos válidos, né? Então, tem todo esse ambiente. Mas, ao mesmo tempo, essas parlamentares, e eu entendo, Kátia, quando fala projetinho, é como o Congresso trata esses temas, né? Os temas de educação, menos importantes, né? Os que mexem com menos orçamento, etc. Ao mesmo tempo, vários desses temas são os temas mais importantes para as mulheres, porque certamente o Congresso, deputados e senadores, tratariam creches como projetinho, mas a falta desse projetinho ou do orçamento para ele é que impede as mulheres de trabalhar, não é? Exatamente. Então, os da saúde, quem é que falta trabalho para ficar em posto esperando ficha, né? Ou o médico que faltou. É a mulher trabalhadora, essa mulher que você descreve. Então, aqui também tem um pouco, eu acho, a ideia do que é valorizado no nosso mundo. E tudo aquilo que não é valorizado na sociedade e no Congresso recai sobre as mulheres, não tem isso? Com certeza, total certeza. Tem isso. Mas quando é um projeto grande que trata de creche ou que trata de saúde e educação, aí a macharada quer, entendeu? Claro. Aí sai no tapa com a mulherada, virtualmente tem uma outra coisa, Joyce, não sei se você repara, nas discussões, quando a gente fala com mais veemência, histérica. É o choro. Ela grita. Ela grita. Ela tá histérica, entendeu? Eles me diziam muito isso na época do impeachment, mas antes tu era tão calma, agora tu anda tão nervosa. Falei, tem uma coisa que eu não sou nervosa. E o homem, quando fala com mais veemência, você é macho, hein? É macho, esse aí é macho, esse eu gosto. Essa aí tá dando ataque, entendeu? Deixa. Agora, uma coisa que eu queria aproveitar esse momento, com vocês duas aqui, com os seguidores, uma multidão de seguidores que vocês têm, é para falar sobre uma questão que eu tô assim chocada com relação a mulheres especificamente. Aí a Kátia feminista falando agora. Eu fui convidada pelo ministro Lewandowski para fazer parte do CNPCP, que é o Conselho Nacional de Políticas Penitenciárias e Criminais. Quer dizer, eu lá, nunca fui especialista, mas eu fui senadora, eu era obrigada em alguns momentos a ser especialista na área. Então ele queria justamente uma visão política sobre os temas, né? E é submetido ao Ministério da Justiça. E eu logo quis saber das mulheres presas com crianças. Hoje nós temos 119 crianças presas com suas mães. Já foi pior, hoje melhorou. E graças ao ministro, começando com Fachin, depois Lewandowski e agora Gilmar Mendes, por último, há umas 3 semanas atrás, julgando um caso, ele já determinou, um trabalho do CNPCP, determinou o CNJ a fazer um mutirão para soltar essas crianças, tirar da penitenciária com suas mães, desde que o crime não tenha sido violento. Então nós queremos desencarcerar, não é as mães, nós queremos desencarcerar as crianças. Eles não podem ficar lá dentro. Então a mãe vai cumprir
cumprir prisão domiciliar, como muita gente rica faz e cumpre normalmente a prisão domiciliar. É uma forma de não ter a creche, não ter uma segunda família, não ter pai que possa abrigar. Porque normalmente a estatística demonstra que a mulher, quando vai presa, 99% dos homens abandonam. E quando o homem está preso, a mulher, 99% não abandona o seu parceiro. Kátia, que importante tu trazer esse tema, né? Porque isso, em geral, é visto como um tema também de esquerda. O debate sobre as mulheres que estão presas, que têm crianças dentro. Eu fiz um debate com o Lewandowski na Confederação Nacional do Transporte. Um lugar também muito masculino, mas já tem muitas mulheres despontando nos sindicatos específicos. E eu disse isso. Preso é coisa de bandido? Não, gente, nós temos que pensar que essas pessoas vão sair de lá e vão voltar a conviver conosco, com nossos filhos. Então, por que não tratar essas pessoas com mais civilidade do que tratar como animais, para eles virem nos morder depois e com razão? Então, essa humanização não é benefício de um bandido, é a benefício de uma sociedade. Esse homem é pai, esse homem vai ser avô, ele vai voltar para sua família e pode ser vizinho nosso. Como é que ele foi tratado? Igual um animal? Então a gente precisa recuperar a autoestima dessas pessoas. Mas o ponto-chave da minha questão aqui, Joyce, você vai ficar... Não, impressionada eu fiquei. Como o julgamento pelo mesmo crime, o da mulher é maior a pena do que dos homens. Eu fiquei chocada. Isso é estatística, eu não estou aqui inventando, não é papo de esquerda. É diferente, o tratamento é diferente, a pena é maior. É como se, do ponto de vista psicanalítico, eu falando aqui, nem psicanalista sou, minha mãe sim. É como se eu estivesse falando assim, a minha mãe, o espelho de uma figura, de um ser humano é a mãe. Então imagina uma mãe cometendo um crime. Você não devia ter feito isso, bandida. Eu tô impressionada, Kátia. É um olhar tão crítico quando a mulher comete o crime. Claro que não devia cometer, e nem os homens não deviam ter cometido crime. Mas o olhar do julgador, eu até arrepio, o olhar do julgador para essa mulher que cometeu um crime é quase que um estupro, é um inviolável. Você não devia ter feito isso, mãe. Entendeu? Você representa a figura materna. Como é que você vai fazer uma coisa dessa? Normalmente, 90% dos crimes é levando droga pros parceiros, tá? Mas você falou em dignidade, né? Não tem como ter dignidade no modelo que a gente tem prisional hoje. Nem pra mulher, nem pra homem, nem pra ninguém. Pra ninguém. Né? Então, assim, eu tenho uma visão de que a dignidade você conquista trabalhando. Então, preso tinha que trabalhar dentro das cadeias. Sabe por que não presídio trabalha? agrícola, por causa de lei. Porque Não. presídio agrícola, presídio industrial, como existe em algumas regiões do sul do país. Joyce, você pode ajudar tanto nisso. Não é. Existe, não, no sul do país existe, promovido, não, funciona, sim. E para cada tantos dias trabalhados é um dia a menos da sua pena, e aquele dinheirinho ali que você ganha, que é o salário mínimo, vai lá para sua família, porque essa mulher que vai sair com a criança e que o parceiro largou, ela vai viver do quê? Essa experiência do sul do país é uma experiência de uma organização lá de Porto Alegre, coordenada pela Santa Catarina. Tô falando do Paraná. Santa Catarina, Não, melhor do que Paraná. tem. É de Santa Catarina. A de Santa Catarina é a melhor. É uma experiência que é super estudada, de uma turma que é, inclusive, o Alberto Copiti, que é a Tâmara, que coordenam, que trabalham com segurança baseada em evidências, que é um problema do Brasil. A gente dá muita opinião sobre o tema de segurança e trabalha muito pouco com o que já deu certo no mundo. Né? Então, em Santa Catarina tem uma referência de presídio associado ao mundo do trabalho, né? Com trabalho digno também dentro do presídio, porque, né, para que essas pessoas possam ter perspectiva profissional, e lá tem êxito. Eu queria voltar ao tema das mulheres presas, se vocês me permitem. Eu fiquei muito emocionada até de ouvir de ti, Kátia, porque diferente da tua trajetória, essa é uma marca da minha. E essa semana eu tentava explicar isso pra minha filha, né? Porque em Porto Alegre tem um presídio feminino, e o presídio feminino, nos lugares… Se presídio sempre é triste, né? O feminino é ainda mais triste. Porque as presas, eu sempre digo isso, nem as mães visitam. Né? A gente sempre tem isso, preso, a gente entra no presídio, o preso tem tatuado, né? Amor de mãe, né? Isso. Quando eu tenho, a minha filha, a primeira vez que ela escreveu Te amo, mãe, ela tinha 3 anos, eu peguei o papel e falei, vou fazer uma tatuagem. Aí o meu marido brincava assim, parece tatuagem de preso. Falei, só que eu é o inverso, é Te amo, mãe, não é amor de mãe. Mas as presas mulheres, elas não recebem a visita dos companheiros, não recebem a visita das mães. Tem uma pesquisa do Maranhão. Por causa disso que ela fala, mesmo sendo de baixíssima periculosidade. As mães, no Maranhão,
Maranhão é um caso que eu vou visitar. Nós criamos 2 grupos, eu sou presidente dos 2 GTs. Um é de mães, nós estamos renovando a resolução número tal, que trata disso e que está muito antiga e que não tem as convenções novas, convenções muito atuais de Bangkok, por exemplo, que é a última que o ministro Gilmar citou na sua decisão. Então nós estamos atualizando. Isso aí nós vamos fazer um mutirão e, se Deus quiser, nós vamos tirar essas crianças, desencarcerar as crianças. E a forma de fazer é colocando a mãe em prisão domiciliar. O outro grupo, Joyce, é de trabalho e educação. Eu também sou a presidente. Eu que, inclusive, sugeri a criação dele. Porque todo mundo pensa igual. Como é que as mães e as avós falavam? Cabeça vazia, casa pro demônio. Né? Oficina do diabo. Oficina do diabo. Então, é mais ou menos isso para todos, não só para os presos. Eles morrem de vontade de trabalhar. Por que não trabalham? Por vários motivos. É engraçado que no sul do país, a mão de obra carcerária é absorvida por quem? Pelas empresas privadas. Sim. No Nordeste, que não tem empresa privada, no Nordeste caracteriza mais pela compra governamental. Então, no Maranhão, no Acre, Rio Grande do Norte, todo mundo produz e fornece para o próprio Estado, em condições muito menores. Então, são 2 características diferentes do país, do desenvolvimento econômico do país. Então, essas são 2 coisas. O que acontece? Nem todo diretor de penitenciária ou secretário da pasta afim, ele faz esse investimento, ou porque não tem a sensibilidade, ou porque não tem o dinheiro mesmo. Mas o fundo penitenciário hoje tem colaborado muito no feitio dessas oficinas, que são maravilhosas, tem coisas e exemplos, assim, muito, muito legais de fazer. E o outro motivo de não trabalhar, Joyce, é que o PCC não deixa. Amanhece morto na cela se trabalhar. O Comando Vermelho, eu tô ficando especialista. Tô ficando especialista, não estudar. Tô feliz, porque significa uma aliada de muito peso para essas crianças e essas mulheres. Agora, o Comando Vermelho já não importa. Então, eles querem trabalhar. O que está fazendo agora? Tentando transferir essas pessoas de lugar. Porque se você fizer uma pesquisa, 90% quer trabalhar, Joyce. Mas não tem as condições, nem sala para educação, de leitura. Tem mais salas para educação. E nem ambiente no próprio sistema, né? Porque os presídios são... Porque se eu trabalhar amanhã, eu sou morto. Que é proibido. O PCC não deixa trabalhar. A ministra Carmen Lúcia, há muitos anos atrás, a gente vai passando os anos e a gente não sabe quanto tempo faz, né, Kátia? Então eu não sei se faz 5, se faz 6 ou se faz 15. É um horror, eu vai embaralhando. Nem procuro saber mais, vai embaralhando, mas eu me recordo que há muitos anos, eu presidi a Comissão de Direitos Humanos da Câmara em 2010, 2011, então é muitos anos mesmo. A ministra Carmen Lúcia fez um mutirão e conseguiu praticamente zerar o número de crianças encarceradas, porque esse é o dilema, e essa era a minha dor de explicar para minha filha, né? Porque ela perguntava, mas são crianças pequenas? São. E por que elas não podem ficar com as mães? Então eu falei, filha, se a mãe não sai, ou ela fica com a mãe, ou ela sai. É porque a sua filha quer ficar com você sempre, óbvio. Em qualquer circunstância. Então foi um papo duríssimo, a gente passando, e tu sabendo que aquelas presas ali são de baixíssima periculosidade, ou seja, a gente não tá falando, no caso das mulheres, pouquíssimas vezes tem mulher homicida. Todas. Exatamente. Tem essa impressão. Várias vezes são. Então eu fico feliz, Kátia, fiquei realmente assim, até emocionada. E nós estamos colocando o seguinte, que essas mães que vão cumprir pena domiciliar para desencarcerar a criança, tem que repetir toda hora desencarcerar a criança, porque daqui a pouco vão dizer por aí que nós estamos soltando bandidas, entendeu? Não, nossa preocupação é soltar crianças. Elas terão, no nosso relatório, vai ser aprovado agora no Rio de Janeiro, a reunião vai ser lá, elas terão direito na fila da creche, na frente, porque ninguém pode passar na frente da fila, né? O Ministério Público vigia muito isso, e com razão. Elas terão prioridade na creche e nas escolas de tempo integral do setor público. Nós colocamos esse cuidado ainda para ela ter, não é um privilégio, ter essa oportunidade, porque já tem a mãe naquelas condições, né? E a mãe poder trabalhar. Nós darmos prioridade também no serviço público, quando precisar das compras governamentais, uniforme, costura. A gente usa muito mal as compras públicas como um mecanismo de enfrentamento de desigualdade local. Tô impressionada. Porque o maior comprador de qualquer cidade é a prefeitura, né? De comida, de roupa. E aí a gente às vezes compra roupa de outro país e não organiza uma cooperativa de mulheres, uma comunidade para fazer o uniforme ou as toalhas de mesa, né? Enfim, então e por último, as próprias presidiárias. Exatamente. Fazer os uniformes. Exatamente, né? É um dos trabalhos que deveria ser feito até pelas presidiárias. O cuidado, né? A gente cozinha.
A cozinha, sem Exato. problema nenhum. E eles ficam mais felizes quando um dos detentos cozinha, porque eles sabem que vai fazer uma comida melhor. Claro, porque cuida do melhor. que comida azeda, comida que vem pronta de qualquer jeito. A pesquisa do Maranhão, a doutora Mirella, é uma juíza muito jovem, maravilhosa, ela disse pra mim no grupo que a pesquisa com relação aos companheiros, tipo assim, 120 mulheres, 3 tiveram visita íntima. Sendo que das 3, uma foi visitada por homem, era heterossexual, e as outras 2 homossexuais. Então, de 100 e tantas, 3 receberam visita íntima. Pra você ver o abandono. Quando elas voltam pra casa, elas estão perdidas. O marido já casou de novo, já teve filhos. Então é uma situação terrível, né? Aí a gente dá vontade de falar assim, pra que cometeu o crime? Tudo bem, cometeu. Agora tem uma realidade no futuro de pessoas que vão voltar para a sociedade. Né? É importante ter esse cuidado que você disse, né? As presas que cometeram crimes de baixa periculosidade. Não, tá escrito isso no relatório. E assim, eu tenho um senão, eu fico imaginando. É claro que o mundo é muito injusto em relação à questão das creches, né? Mas passar na fila da creche. E aí a mãe que também tá ali na fila, que é trabalhadora, que não tá deixando seu filho com o filho mais velho, ela vai se sentir preterida. Porque o filho da mulher que saiu do presídio vai passar na frente daquela outra criança que está ali. Eu me coloquei mal. Kátia, não, tu falaste, ninguém pode furar a fila. Foi a primeira não pode furar a fila. tua. Nesse caso, Joyce, nós tivemos o cuidado de colocar um parágrafo na resolução que essas mães que não podem sair da penitenciária porque o crime foi mais grave, as crianças tenham prioridade na creche para ficar o mínimo de tempo possível dentro da penitenciária, entendeu? Ou creche ou escola de tempo integral. A proteção não é a mãe, não é no caso da mãe que sai, é da mãe que não pode sair. A mãe que não pode sair. Né? Ou seja, para proteger a criança efetivamente. Para conviver mais lá fora, né? É a coisa mais triste. É a hora que fecha as portas, as criancinhas ficam lá dentro da prisão, segurando assim, né? É uma coisa… Terrível. É uma coisa que… Enfim, não, é absolutamente desumano. É absoluta. É imaginar que tipo de mundo a gente está criando, né? Eu quero conversar com vocês, eu me comprometi a encerrar com um determinado tempo, que vocês duas são mulheres muito ocupadas. Mas eu quero fazer 2 perguntas para vocês para encerrar. A primeira é, quais são os planos políticos de vocês? Porque também, aqui a gente promove muitos encontros com muitas mulheres que concorrem, que têm mandatos. Outras vezes mulheres como eu, que deixaram de ter mandatos, como vocês, 2, né? E sempre existe essa pergunta, vai voltar a concorrer? Aí a gente, quando tá fora do ar, a gente fala, voltar para aquele lugar, voltar para aquele… Quais são os planos políticos de vocês? Bom, quando eu perdi a eleição, eu até fiz um vídeo pegando os meus troféus e prêmios, porque… eu fui considerada por 4 anos consecutivos a melhor deputada do Brasil, segundo critérios liberais. Né? Pelo ranking dos políticos. Então, seguindo esses critérios. Né? E mesmo assim, não fui reeleita. Né? Trabalhei… O que eu aprovei de projeto e relatei ali, tem deputado que tá, como o próprio Bolsonaro, ficou 28 anos lá, não fez nada. Né? Nenhum projeto de lei. E tem um monte de deputado lá também empilhado, né, do mesmo jeito. Uma velharia, não tô falando de idade de deputado, tô falando de cabeça. Então, assim, quando eu olho esse cenário, eu penso, puxa vida, pessoas que trabalham, pessoas que são honestas, pessoas que são decentes, que querem mudar o Brasil, têm que estar na política, porque senão só ficam os ruins. Mas o tanto que eu apanhei, o tanto que a política foi dura pra mim, o tanto que, né, quando eu perdi a eleição, mesmo, né, sendo escolhida a melhor deputada do Brasil pelo ranking dos políticos, mesmo tendo feito tanto, eu falo assim, eu penso assim, mas será que vale a pena meu sacrifício? É por essa gente que votou em mim um dia e tá me xingando no outro, que eu vou dedicar minha vida, que eu vou deixar minha família, porque eu deixei minha família, eu morava em Brasília. Como líder de governo, eu não ficava terça e quinta em Brasília. Eu morava lá, né? Quando meu marido queria me ver, quando eu queria ver meu marido, quando dava tempo, porque eu ficava viajando pelo Brasil por conta do governo, ele ia para Brasília. Ou eu fazia um bate-volta, tipo sábado para voltar domingo, porque segunda cedo tinha reunião na casa do Rodrigo Maia. E eu tinha que estar lá. Então, assim, eu fico pensando, e isso ainda é um pensamento sem resposta. Eu não tenho essa resposta. Vale a pena? Será que vale a pena voltar? Será que vale a pena passar por tudo isso de novo? Será que vale a pena enfrentar uma eleição que é
assim, uma loucura, ainda mais em São Paulo, né? É uma violação de tantas coisas. Então, assim, eu quando criticava muito e dizia que eu não ia pra política, eu tomei uma invertida de alguns seguidores meus, dizendo o seguinte: bonitona, você só critica os políticos, mas na hora de ir lá fazer, você não quer. Porque eu ficava dizendo não quero. Aí fui. Depois que vivi essa experiência, eu digo pra você, eu não sei. Eu realmente não sei. Eu digo não, mas as pessoas… Ontem eu fui jantar num restaurante conhecido aqui em São Paulo, o Paride ali da Mauri. E aí eu tava entrando no restaurante… veio o maître, Dona Joyce, que saudade, nós precisamos de você lá, hein? Não desista. Aí veio o cozinheiro, Dona Joyce, que saudade, nós precisamos de você lá. Olha, a senhora é ponta firme. Aí começa a emocionar. Aí começa a emocionar. Mas assim, se eu falar isso pro meu marido que não pode ouvir esse podcast, gente, ele vai ter um piti. Porque ele não quer de jeito nenhum. Ele fala pra eu repetir todo dia. Ele fala assim, a política foi a pior coisa que me aconteceu. Ele fala, repita, a política foi a pior coisa que te aconteceu. Minha família não quer de jeito nenhum. Eu hoje não quero, mas não vou cuspir pra cima com medo de cair na testa. Esse dia eu tava andando na rua, Kátia, e aí eu vi um moço andando atrás de mim, assim. Às vezes a gente não sabe se é pra falar bem, se é pra falar mal, né? Tanta a gente coisa. já fica assustado. Aí ele me olhou e falou assim, vai voltar? Aí eu falei, moço, eu até ponho meu pezinho de novo dentro, aí me dá um negócio, eu penso, pra quê? Aí ele falou, esses caras vão te odiar dentro ou fora. Não faz diferença nenhuma. E tu, Kátia, 26 anos lá dentro. 26. Eu entendo o que a Joyce passou, acompanhei. De fato, foi um período terrível para ela, influenciou em tudo na vida dela, e eu compreendo perfeitamente. Para mim, eu acho que foi um período maravilhoso na minha vida. Eu faria tudo de novo, mesmo com alguns aborrecimentos que tive, que não se compara ao que ela passou, sobre hipótese alguma, não quero minimizar, eu sei do que aconteceu com ela, mas eu fui tão feliz política, gente, eu adorava. Mandatária, vamos assim dizer, política eu ainda continuo sendo, né? Mas ter mandato para mim foi um privilégio tão grande, mas eu tinha tanto orgulho, eu tinha tanta satisfação em fazer, trabalhar, ajudar, votar, brigar. Aquilo me impulsionava, aquilo me movia, né? Eu sou católica, muito convicta, e eu acredito muito no Espírito Santo. Eu tenho uma fé no Espírito Santo e eu acho que ele me moveu a minha vida toda. Era para ter dado tudo errado, assim, estatisticamente, né? E as coisas para mim foram surpreendendo ao longo da minha vida. Então, eu atribuo ao meu período no Congresso Nacional muito valioso para o meu crescimento. Mas acho que a gente tem que saber a hora de entrar e a hora de sair. Se está em dúvida, ainda não está na hora de dizer mesmo se vai sair ou não vai. Eu tenho convicção que o meu período, o meu ciclo já está encerrado. Ninguém fecha o seu ciclo. Você que tem que fechar ele, se você quer. Não adianta marido falar, filho falar. Não, você tem que fechar ele aqui, né? Então, eu fechei esse ciclo. Vou continuar lutando pela política, pelos políticos, defendendo aqueles que são bons, que a maioria é boa. Infelizmente, uma minoria que faz coisas erradas são sempre destaque na imprensa. E é obrigação da imprensa denunciar mesmo. Mas as coisas muito boas que a gente faz, pouca gente divulga. É verdade. Toda a vida tive uma relação muito boa com a imprensa, mas agora eu tô querendo… eu tenho 3 filhos, eu fui viúva com eles muito pequenininhos, eu estava grávida ainda, né? Com 25 anos de idade, o senador Irajá tinha 4, o irmão dele 1, e eu estava grávida de 2 meses, aos 25 anos de idade. E tive que enfrentar uma fazenda. Eu não sabia a diferença de boi e de vaca. Eu não sabia nada. Eu queria ser psicanalista. Terminei aquele ano, ele faleceu no ano que eu me formei, e não pude praticar. Mas não pretendo também voltar para essa área, mas não. Mas tá ótimo, tu tá fazendo… eu acho. E tô trabalhando igual. Então tem um amigo que me disse assim, Kátia, parece que você tá trabalhando, dando mais produção do que antes, porque agora você escolhe as suas pautas. Então, e não tem comissão, né? Não tem comissão, não tem horário de comissão, segurar. Presença, bater. Não, é horrível. Então, Ibsen Pinheiro me dizia, a gente chega aqui, é dedo e bunda. Dedo no painel e bunda na cadeira. É isso aí. Então, eu agora me privatizei. Então, eu tô na vida privada agora, mas faço muita coisa pro bono, gratuitamente, com o maior prazer e satisfação. Na minha consultoria, eu faço parte de conselhos de grandes empresas e também conselheira, consultora em outras tantas. Mas só aceito trabalho que vai me dar prazer, sabe? Dá dinheiro sim, mas que me dê também prazer, que agora eu já posso escolher isso, né? Então eu quero
conviver mais com meus netos. Eu tenho 5 netos e tenho um bisneto que nasceu tem 6 meses. Tá? Uau! O senador Irajá já é avô. Ele foi avô com a idade que ele me fez avó, aos 42. Nossa! Então o senador Irajá ganhou um neto. Eu poderia ser avó. O Irajá é avô de um menino de 6 meses. Tu é bisavó. Eu sou bisa, gente. Meu biso é a coisa mais Gente, não linda creio. do mundo. Não dá pra acreditar. É a bisavó mais bonita que eu já Não, vi. olha, Tô eu tenho catando, que tô aqui ensinar para fazendo todos que conta. estão nos acompanhando. Ser avó ou bisavó não é questão de idade, é de competência. Agora, Manuela, a Kátia falou que tá fazendo o que gosta e tal, aquela coisa toda. Eu mudei completamente o caminho, né? Eu tava no caminho da política, agora eu tô fazendo uma coisa que eu amo, que é emagrecer mulheres no mundo. Porque eu tenho brasileiras em Portugal, Dá um endereço na no blog, Espanha, gente. na Áustria. É o bem-estar com Joyce. Bem-estar com Joyce. Mas Eu e a Kátia pudemos. Não tem. Ela garantia sou eu, não tinha isso. Ela não me emagreceu, mas de perto a Joyce tá um desbunde. Tá, e eu aconselho todo mundo seguir, tá? Eu Quem falo gosta de academia. perto, porque na internet a gente vê coisa que não é o que é, né, gente? É verdade. Ao vivo é a coisa, tá lindíssima. E muita gente fica ali, né? É Photoshop, não é possível, ninguém tem essa cinturinha. Sim, eu tenho essa cinturinha, né? Sem cirurgia, porque eu tenho medo de agulha, eu tenho pavor de agulha, né? Eu tenho do bisturi. Pavor. E aí eu tenho alunas na Áustria e muitas no Brasil. Eu vou lançar agora um novo protocolo, porque não é assim, chega lá e vai fazer. Não, eu lanço de tempos em tempos. Então, a cada 3 ou 4 meses, eu faço uma turma para acompanhar de perto, para não deixar a coisa desandar. Porque é muito difícil emagrecer e muito difícil manter o emagrecimento, né? Então, eu tenho toda uma equipe. Não sou assim, eu doida, não. Tem psicólogo, tem nutrólogo, tem nutricionista, personal. Tem toda uma equipe para isso. E é muito lindo ver essas mulheres resgatando a autoestima. Porque muitas passam em casa o que eu passei na política. O marido chamando de gorda. Aí você tá gorda, você tá feia. Né? Olhando para dizendo, que baranga, né? Olhando pra outra bonitinha. E aí, tem mulher que depois que emagreceu, separa. Óbvio, gente. A autoestima passa do teto, entendeu? Passa do teto, não. Ela Gente, olha pro lado e fala aqui, ó, meu Deus do céu. Tipo assim, Já viu mulher e homem na praia? Eu era infeliz e não sabia. Já viram? Eu tenho um exercício que eu falo assim, quem não é feminista tem que ir na praia. Aí dá uma desfilada na praia, olha assim, o cara pode estar acabado, aquela barriga dura, ele tá de sunga. Eu quero engarrafar. A mulher eu quero engarrafar. mais gata de canga. Eu quero engarrafar a autoestima de homem. Vender, eu tô riquíssima. Eu faço qual mais na projeto praia. com a tua filha? Não, você se mata. Agora o outro com aquela barrigona. E de coloca uma sunga. sunguinha e fica andando. E ninguém fala, ninguém fala. Umas perninhas de pombo, né? Umas perninhas de pombo. Então, minha meta, quando me perguntam assim, o que mais tu quer pra tua filha? Que ela tenha autoestima de homem branco. Só. Isso aí já é uma revolução. Mas eu queria terminar perguntando pra vocês. A gente já falou de impeachment, falou de eleição, falou de candidatos, um pouco de candidatos nos bastidores. A gente vai estar junto ou separada na próxima eleição? Ou tudo junto? Junto e separado ao mesmo tempo? Tudo junto e misturado, né? Eu acho que nós dois estaremos juntos e misturados. Vamos ver o que a Joyce acha. Eu acho que eu vou estar do outro lado. Porque assim, Lula eu não voto. Eu tenho uma briga histórica com Lula. A gente se processou 6 vezes. Eu e ele. E entre Lula e Bolsonaro? Nenhum. Você vota em branco? Eu anulei meu voto. Primeira vez que eu sou contra isso, mas eu não podia. Eu falei, gente, o que eu vou fazer? E não deu tempo de tu resolver essa questão e olhar e falar, eu processei o Lula, mas ele nunca me ameaçou de morte? Os esquerdistas me ameaçaram, não ele. Né? O próprio Bolsonaro não me ameaçou, mas a trupe dele me ameaçou. Então, assim, eu fui minha filha foi ameaçada de estupro, eu fui ameaçada por gente que se identificava de esquerda. Vai saber. Crime de ameaça não dá cadeia, infelizmente. Né? Então, assim, eu acabei passando por isso tantas e tantas vezes. Registra boletim de ocorrência. Chegaram a pegar um que me ameaçava dos Estados Unidos. Ele foi deportado porque a polícia daqui conhecia a polícia de lá e conseguiu, né, denunciar, e ele foi deportado por conta, mas não porque ele me ameaçou, porque ele estava ilegal no país. Ah, entendi. Ele estava ilegal no país, entendeu? Então, porque ameaça de morte, ameaça disso, ameaça daquilo, você escuta a ameaça, faz um BO e fica o dito pelo não dito. Então, o que tudo indica que eu e a Kátia estaremos juntas, abraçadas, seguindo a tua dieta e torcendo para que tu fiques neutra.
Eu quero um candidato de verdade, gente. Não pode, o Brasil não pode ficar nessa gangorra Lula e Bolsonaro. Tem que ter um outro líder. Mas que inferno, que fica essa repetição de coisas. Assim, precisa nascer um líder, precisa, né? Aí tem Zema de lá, acontecer. Caiado de cá, né? E Tarcísio. Eu gosto do Caiado, né? Mas tem que defender a democracia, né, Joyce? Não dá pra ter não dá. proposta de intervenção militar dentro da gaveta, né? E ficar lambendo a testa do Bolsonaro. Pelo amor de Deus, toma vergonha na cara, respeita a própria história, né? Então, assim, eu gosto da história do Caiado e tal, mas quando eu vejo ele na Paulista lá, grudado no Bolsonaro, ele já perde 10 pontos comigo, já de largada, entendeu? Então, assim, eu acho que a direita isso é incrível, a direita normalmente não quer o Bolsonaro, ela quer um candidato de direita. Que é um candidato de direita. Você percebe que os formadores disso. de opinião não querem o Bolsonaro. Fala isso, igual ela tá falando aqui. A gente precisa de um nome, de um candidato desvinculado do Bolsonaro. O problema é o medo de romper com o que o Bolsonaro representa. E o Bolsonaro representa ou faz com que uma parte grande da direita soe cada vez mais antidemocrática. Porque depois da tentativa de um golpe de Estado, continuar andando pertinho dele, cheirando o cangote, difícil. Um público difícil. específico. É um público específico. Bolsonaro não é de direita, ele é um reacionário. Ele é um reacionário. Claro, é outra coisa. Só que à medida que Caiado, Zema, Tarcísio vão lá e abraçam, reacionário e ignorante. Eles flexibilizam ou fazem com que a gente legitimamente questione se tem compromisso democrático ou não. Pois é. Né? Porque exatamente. toca na meca, né? Dizem que desde o primeiro ano de Bolsonaro já se cogitava no golpe. Desde o primeiro ano. Eu falei isso pro Toffoli, né? E pra gente no bastidor. A Kátia foi educada e disse que pra ver se tu ia dizer que foi tu que disse, né, Kátia? Não, no meio do ano, eu não me lembro se junho ou julho, a gente estava numa reunião. 2019. Primeiro ano 2019. de governo. Tava o Bolsonaro falando com o general Heleno, tava o Mauro Cid num canto lá que ele ficava num canto, tava eu conversando com o Mourão. E por alguma coisa. Mourão, vice-presidente da República. Vice-presidente da República. Por algum motivo veio o assunto do artigo 142. E eu brinquei com o Mourão, falei, olha o perigo, hein, Mourão? Ele falou assim, já existe um documento pronto para ser assinado. Na gaveta. Na gaveta. Qual era o problema na época? A Câmara. Porque Bolsonaro não conseguia se bicar com o Rodrigo Maia e era eu que fazia a ponte, só tinha eu ali para fazer essa ponte. Então, não era Supremo na época, não era nada disso. Era intervenção militar. Intervenção militar, né? Chamar a garantia da lei da ordem, tudo isso. Então, eles já tinham esse plano desde o início e vieram flertando com ele ano após ano. E foi ali que eu falei, eu não posso ficar nesse governo. Eu não larguei antes por conta da reforma da Previdência. E depois o Bolsonaro começou a me pressionar muito para eu defender o Flávio, daquela palhaçada toda de rachadinha, não sei o quê. Loja de chocolate? A loja de chocolate mais rica do mundo, né? Então aquilo me machucou demais, né? E eu falei para ele não. E eu brigava com os filhos publicamente, saía na imprensa, era uma loucura, né? E vivemos todos essa loucura, então, Joyce. Eu acho, né, Kátia? Eu acho dos filhos era pedir a morte. Eu política. acho que o que nos une, nós três, mesmo com identidades tão diferentes politicamente falando, até a Kátia é um pouco mais próxima, eu acho, de mim, mas eu tô mais à direita, ela mais no centro, você à esquerda, mas eu acho que o que nos une é a democracia e a Constituição. É isso. É o ponto de largada, né? Pra gente poder imaginar diferenças no Brasil, exatamente. né? No Brasil ter essas diferenças. Pra gente poder celebrar que exista diversidade política, partidos de esquerda, partido de direita, a vida democrática tem que ser da democracia pra cá, né? E não da democracia pra lá, como o Bolsonaro e o bolsonarismo defende, exatamente, né? Exatamente. Foi uma alegria produzir esse encontro presencial com vocês. Adorei. Quanto tempo sem ver as duas. Adorei. Lindas. Foi uma alegria. Muito obrigada por toparem, por dedicar esse tempinho pro nosso podcast. Obrigada. É sempre um prazer estar aqui. Uma alegria muito grande. Chama de novo. Chama de novo. Cumprimentar não, todos os seus seguidores. Vocês estão corretíssimos de seguir essa menina, viu? Ela é o máximo. E essa aqui, vocês sigam também, porque ela também arrasa. O que eu quero dizer é que a gente vai ter que fazer um pra bater os papos que a gente não bateu. Né? É verdade, Obrigada, meninas. Valeu. Eu sou Manuela Dávila e o Ela Pode é um podcast do Instituto Se Fosse Você, produzido pela Zarabatana Studios. Direção e roteiro, Carol Pires. Edição e sonorização, Eduardo Gomes. Produção de Gai Ledo e Luísa Fritzen. Estratégia de comunicação, Marina Lopes Correia. Produção executiva, Ana Caroline Andes, do Instituto Se Fosse Você. Siga o nosso feed para receber notificações sobre novos episódios e nos ajude indicando essa entrevista. Até a próxima!